Bom dia, meus queridos do nono ano A. Aqui é o professor Dilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Hoje, 18 de agosto, nossa 14ª semana. Vamos lá. Bem, hoje a gente vai fazer uma revisão. Eu percebi que um ou outro aluno sentiu uma certa dificuldade com o que a gente viu a semana passada sobre o átomo, principalmente no que se refere à questão da distribuição eletrônica dos elétrons, né? Muita dificuldade, eu percebi. Então vamos lá. A distribuição eletrônica dos elétrons. Vejam só. Os átomos, eles têm lá o núcleo deles, né? No núcleo, eles têm os prótons e os nêutrons. A gente já estudou prótons, carga elétrica positiva, nêutrons sem carga. Ao redor, nós vamos ter os elétrons girando. Então, vai ter elétrons mais perto do núcleo, vai ter elétrons um pouco mais distante do núcleo, né? O fato é que eles estão girando ao redor do núcleo e existem elétrons mais próximos, alguns um pouco mais distantes, outros ainda um pouquinho mais distantes, né? E aí os cientistas descobriram isso e começaram a dar nomes a essas camadas. Chamam essa aqui, essa mais perto do núcleo de primeira camada, essa daqui de segunda camada, essa terceira. Depois eles colocaram letras no lugar disso. Essa aqui vai ser a camada K, a camada L, a camada M. Pode vir outra camada, que é a camada N. Na verdade, vai até a camada Q, certo? Essa é a última. São 7 camadas. Um átomo ele pode ter no mínimo uma e no máximo 7 camadas. Essas 7 camadas são as regiões em que os elétrons estão girando. Como eu falei, alguns mais perto do núcleo, outros mais distantes, cada um em sua camada, certo? Isso aí a gente viu a semana passada. Deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer a leitura aqui do texto. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. A gente viu isso. Admite-se a existência de até 7 camadas eletrônicas designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. Também são chamados de primeira camada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Mas é mais comum a gente encontrá-las com essas siglas, certo? Essas letrinhas. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons, ou seja, quanto mais distante do núcleo, significa que esses elétrons têm mais energia do que os elétrons próximos do núcleo. É importante vocês lembrarem disso, até mesmo lá para quando a gente for estudar, que vai continuar estudando sobre isso no ensino médio, viu? E muito, né? Então, é importante lembrar disso. Então, as camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem o primeiro nível, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimos níveis de energia. Então, o primeiro nível de energia é o mais fraco, aí vai ficando mais fortinho. E o nível de energia mais forte que tem é o sétimo nível de energia. Certo? Por meio de métodos experimentais, os químicos concluíram que o número máximo de elétrons que cabe em cada camada, o nível de energia é. Então, só, na camada K, só cabem até 2 elétrons. Ah, professor, mas por quê? A quantidade de energia, a distância, determina... Nenhum átomo tem mais do que 2 elétrons na sua primeira camada, na camada K. Então, você já sabe que se você tem um átomo que ele tem 10 elétrons, a camada K vai ter 2, e isso significa que vai sobrar 10 elétrons, eu falei, né? Vai sobrar 8 elétrons para a camada K, 8. 2 com 8 vai dar 10. Ah, um determinado átomo tem 12. Significa que ele vai ter 2 na camada, porque a camada K só suporta até 2. Vai ter 8 na segunda camada, que é a camada L. 2 com 8, 10. Eu falei 12 elétrons, né? Faltam 2. Então, na camada M suporta até 18, mas eu vou colocar só 2. Então, imaginando que um átomo tenha 12 elétrons, então a camada K só vai aguentar até 2. A camada L aguenta até 8. E a camada M sobrou 2 para completar os 12 elétrons daquele átomo. Então coloca 2. Mas, professor, aqui não está dizendo que é 18, né? Aqui está dizendo que suporta até 18. Certo? Você não pode ultrapassar essa quantidade. Ok? É isso que ele está dizendo. Então, tem que memorizar isso aqui, viu? Camada K suporta até 2 elétrons, camada L até 8, camada M 18, N 32, O 32, P 18, Q 2. E alguns cientistas admitem que nessa última camada pode ter até 8 elétrons. Os elétrons de um átomo são colocados inicialmente nas camadas mais próximas do núcleo. Exemplo, aí você pega o átomo do sódio, ele tem 11 elétrons, faz a distribuição, significa que camada K suporta até quantos? 2. Então faltam 9. Camada L, posso colocar 9 aqui? Não posso. Tem uma regrinha na distribuição, que a última camada nunca poderá ter mais que 8. E mesmo porque a camada L não suporta nem mais que 8, né? Só suporta até 8. Então, coloco o que a camada L suporta, que é 8.
e vai para a camada M, né? 2 com 8, 10. Está sobrando quantos elétrons? 1. Pronto. Camada K, 2, está no máximo, levou o máximo. L8, que está no máximo, e M1. Pronto. 2, 8, 1, 11 elétrons. A mesma coisa é um átomo que possui 32. Aí, por exemplo, eu posso até desenhar esse átomo. A camada K dele, a camada K, né? Tem 2 elétrons aqui, ó. Posso fazer aqui a camada L. Essa aqui é a camada L. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a camada M aqui. Eita, que camada feia. Um elétron apenas, que é a camada M. Aí, ó. Tá aí. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com o átomo de bromo. Tem 35 elétrons. Camada K suporta até 2, está faltando 33 elétrons. Camada L suporta até 8. 2 com 8, 10, está faltando 25 elétrons. Camada M só suporta até 18, não posso colocar 25, então coloco os 18. Camada N, vamos lá, 2 com 8, 10, com 18, 28. Para 35 está faltando 7. Camada N suporta até quantos? 2, 8, 18, suporta até 32, vou colocar o 7 aqui. Pronto, camada de valência, última camada 7. A camada de valência nesse aqui, que é a última camada, é 1. Camada de valência aqui, a N, a N é a camada com 7 elétrons. Aqui a camada de valência é M com 1 elétron. Verifica-se que a última camada de um átomo não pode ter mais que 8 elétrons. Quando isto ocorrer, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18. Aquele que foi imediatamente inferior ao valor cancelado, ou 8 ou 18, desde que seja inferior ao valor que você cancelou. E o restante na camada seguinte. Então, o átomo de cálcio tem 20 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica, como está feita ali, ó, camada K suporta até 2, camada L suporta até 8, M suporta até quantos? Até 18. Então, eu posso colocar 10 aqui. Olha, mas não pode. Você vai querer colocar, mas não vai poder. Verifica-se que a última camada de um átomo não pode ter mais que 8. Não pode ter. Mas ele suporta até 18 a camada M. Mas não pode. A última não pode ter mais que 8. Então você apaga, coloca a quantidade. Veja só, vou colocar 18, 8, como ele está dizendo aqui. Se aqui só está faltando 10 elétrons, eu não vou colocar 18, porque vai passar muito, né? Então só coloca o 8. E passa para a camada seguinte N, que aí você coloca o 2 que está faltando, né? Então, 2 com 8, 10, com 8, 18, com 2 vai dar 20. A mesma coisa aqui eu coloquei apenas para vocês verem aqui algumas observações. O oxigênio, por exemplo, fazendo a distribuição eletrônica do oxigênio, K2, 6, 8, 2 com 6, 8. O silício aqui tem número atômico 14, significa que se ele for neutro ele tem 14 elétrons também. Então, 2 com 8, 10, com 4, 14. Bateu. O criptônio aqui, 2, 8, 18, 8. Olha o cálcio aqui está dizendo que está errado essa distribuição do cálcio. Por quê? Porque na última camada não pode ter mais que 8, aqui tem 10. Então tem que distribuir correto. Fez o correto aqui. Inclusive o último exemplo que a gente viu foi do cálcio. Correção do exercício da semana passada. Vamos ver, algumas pessoas se atrapalharam um pouco, mas vamos ver se essa semana a gente consegue desenrolar. Inclusive eu coloquei um exercício parecido com esse, tá? Que eu tenho o flúor, faço a distribuição eletrônica, né? Então vou fazer aqui do flúor, 9. Então, camada K, suporta até quantos? Suporta até 2. Então vou para a camada L, do 2 para 9 está faltando 7. Camada L vai levar a 7. Pronto, aqui é a camada de valência, 7 elétrons. 2 e 7. Pronto, terminei o flúor. Ou seja, ele é basicamente um átomo assim. 2 elétrons na camada K e 7 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons na última camada, na camada de valência. Aí vem aqui o neônio, número atômico 10. Camada K é 2, camada L é 8, camada M só sobra 2. Pronto, 2 e 8, 10 com 2. Aliás, desculpa aí. Só vai até a camada L, né? Porque 2 com 8 já dá 10, desculpa aí. E vem o fósforo, né? Que tem número atômico 15. Então, camada K, 2, camada L, 8, camada M suporta até 18, para 10 só está faltando 5, não passou de 8, então está certo. K2L8M5, 285. Camada de valência é o 5, no caso do fósforo. No caso do neônio, a camada de valência é o L8. Um átomo tem um número atômico, número de massa 31 e 16 nêutrons. Qual é o número de elétrons no seu nível mais externo?
Primeiro eu preciso saber quantos prótons tem esse átomo para saber quantos elétrons ele tem. Então, para mim saber quantos prótons tem, isso é pegar a massa que é 31 e subtrair a quantidade de nêutrons, né? 31 menos 16. No caso aqui, 31 menos 16 vai dar 15, né? Vai dar 15. Então, se tem 15, fazendo a distribuição eletrônica, então camada K suporta até 2, camada L suporta até 8, já deu 10 aqui, né? Falta só 5. Camada M, 5. Então, a camada de valência aqui é 5. Então, a resposta certa é a letra C. Um elemento cujo átomo possui 20 nêutrons apresenta distribuição eletrônica no seu estado fundamental igual. Então, na camada K tem 2 elétrons, na camada L tem 8, M tem 8 e N tem 1. Então, ele quer saber qual é o número atômico e o número de massa dele. Bom, a quantidade de elétrons, que ele não está dizendo, ele está dizendo aqui que esse átomo está no estado fundamental, ou seja, ele está eletricamente neutro. Então, 2 mais 8, 10, mais 8, 18, mais 1, 19. Né? 2 mais 8, 10, mais 8, 18, mais 1, 19. Então, se ele tem 19 elétrons, é porque o número atômico dele também vai ser, nesse caso aqui, 19. Então, Z igual a 19, número atômico igual a 19. E a massa? A massa é a soma do número atômico mais a quantidade de nêutrons. Então, 19 mais 20, né? Aqui 9, aqui 39. Então, número atômico 19, número de massa 39. 19, 39 aqui, ó, letra D. Número atômico 19, número de massa 39. Ok, pessoal, por hoje é só. Vou disponibilizar para vocês um exercício semelhante a esse, um pouquinho mais fácil, porque eu não quero que vocês fiquem sem entender esse assunto, não. Esse assunto é muito importante, ok? Até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço para cada um de vocês. Tchau.